conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar no ar. Vamos que vamos entreter. Vamos a este aulão de direito para você, cidadão. Você que está chegando, comenta, compartilha. Vamos somar, vamos multiplicar e acrescentar valores. Vamos, nobres senhores, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva, fortalecendo, edificando a casa. Estou aberto aí a sua dúvida, a sua complementariedade. Vamos ao direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca dos seus direitos. Vamos comentar a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Vamos aí discorrer artigo por artigo. Vamos interpretar acerca da homologação de acordo extrajudicial. Exatamente no 855-B do processo de jurisdição voluntária para a homologação de acordo extrajudicial. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. 856. O disposto nesse capítulo não prejudica o prazo. No parágrafo 6º do artigo 477 dessa consolidação, e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º, artigo 477 dessa consolidação. No 855-D, no prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará o que a audiência, se entender necessário, e proferirá a sentença. 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional. O prazo no parágrafo único prescricional voltará a fluir no dia seguinte, no trânsito em julgado, da decisão que negar a homologação do acordo. A Lei 13.467 oferece a possibilidade das partes promoverem acordos extrajudiciais, devidamente homologadas pela Justiça do Trabalho. Doravante, se empregados e empregadores decidirem extinguir ou novar contrato de trabalho com quitação geral e irrestrita de débitos anteriores, poderão fazê-los por intermédio de acordo extrajudicial. Esse acordo só poderá ser acionado por meios de petição conjunta e obrigatório a representação pelos advogados dos interessados, vedado que a atuação do mesmo profissional para ambas as partes e facultada a assistência do sindicato da categoria, no prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição. O juiz analisará o que o acordo e designará a audiência, se entender necessário, ou proferirá o que? Sentença homologatória. Este ato de jurisdição denominado pela lei de voluntária, e que na verdade tem natureza contenciosa, não invalida ou prejudica o prazo para quitação de débitos trabalhistas, previsto no parágrafo 6º do artigo 477 dessa consolidação, e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º do 477, o mesmo título. Entretanto, a petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação, quanto aos direitos nela especificados. Este mesmo prazo voltará a fluir no dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. O Diário Eletrônico da Justiça publicou, por exemplo, a Resolução Administrativa de 2018, expedida pelo órgão especial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região,
TRT do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a exigência de habilitação dos advogados de cada uma das partes envolvidas para homologação de acordo extrajudicial nos termos dos artigos 855b e 855e da CLT, de acordo com a nova reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017. Contudo, trata de uma solução inteligente e prática que poderá ser utilizada para casos em que estejam envolvidos altos empregados, aqueles que ganham acima de 2 benefícios previdenciários ou para os que detêm cargos de confiança nas empresas, os consequentes encargos sociais decorrentes dos recolhimentos da Previdência, do IRF, que incidirão sobre execução. Entretanto, dos dissídios coletivos pelo 856, a instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente ou ainda a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. Contudo, além de representações sindicais sobremaneira, com exceção ao princípio do dispositivo, e que só as partes interessadas devem procurar a tutela jurisdicional. Artigo 2º do CPC. A instância pode ser instaurada pelo Estado na figura dos presidentes de tribunais do trabalho e pelas procuradorias da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer greve que afete a ordem social. O 857, a representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no artigo 856, quando ocorrer suspensão do trabalho. E no parágrafo único, quando não houver sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, poderá ser instaurada pelas federações correspondentes. E na falta dessas, pelas confederações respectivas, no âmbito de sua representação. As negociações entre associações sindicais para formalizar ou renovar acordo ou convenção coletiva de trabalho pode malograr-se, neste caso, qualquer das partes interessadas, sindicatos patronais ou de trabalhadores, podem ajuizar dissídio coletivo, ressalva que, na falta do sindicato, as federações e as confederações também têm legitimidade para instaurar a instância. O 858, a representação será apresentada em tantas vias quando forem os reclamados e deverá conter, na linha A, o que é a designação e qualificação dos reclamantes, dos reclamados, e as naturezas do estabelecimento ou do serviço. B, os motivos do dissídio e as bases da conciliação. Sobremaneira, como qualquer ação, o ajuizamento de um dissídio coletivo deve ser instruído com qualificação das partes e os motivos que provocaram a instauração de instância, bem como as pautas de reivindicações que não lograram êxito na fase de negociação do acordo ou convenção coletiva de trabalho. O 859, a representação dos sindicatos para a instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia, da qual participarem os associados interessados na solução do dissídio coletivo em primeira convocação por maioria de 2/3 dos mesmos, ou em seguida a convocação por 2/3 dos presentes. Da mesma forma que levam por meio de assembleias as decisões em acordos e convenções aos integrantes da categoria, os dissídios coletivos exigem que essas referidas assembleias também aprovem a instauração de instância, no caso em primeira convocação, com 2/3 dos associados interessados
e em segunda convocação com 2/3 dos presentes, da conciliação e do julgamento. 860. Recebida e protocolada a representação, e estando na devida forma, o presidente do tribunal designará a audiência de conciliação dentro do prazo de 10 dias, determinando a notificação dos dissidentes, com observância do disposto no parágrafo 841. E no parágrafo único, quando a instância for instaurada ex officio, a audiência deverá ser realizada dentro do prazo mais breve possível, após o reconhecimento do dissídio. Portanto, os dissídios coletivos têm por natureza jurídica a instituição de novas condições de trabalho para uma categoria profissional, com exceção da instauração de instância por parte dos tribunais ou das procuradorias do trabalho, que deverá ocorrer o mais rápido possível. A audiência deve realizar-se em 10 dias após o recebimento e protocolo pelo tribunal competente. 861. É facultado ao empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio e por cujas declaração será sempre responsável. Nos dissídios coletivos, o empregado poderá ser representado por um preposto que tenha conhecimento do dissídio nos mesmos moldes dos dissídios individuais. Importante, o artigo 862, na audiência designada, comparecendo ambas as partes ou seus representantes, o presidente do tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases de conciliação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o presidente submeterá os interessados à solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio. Contudo, as audiências nos dissídios coletivos desenvolvem-se exatamente igual aos dissídios individuais. Como tal, o juiz proporá o que é a conciliação na abertura da audiência, e não havendo acordo, submeterá as partes que entender cabíveis na solução do conflito. Os efeitos de revelias não se convalidam nos casos de dissídios coletivos, cabendo ao tribunal competente designar outro dia para a audiência. A primeira forma de tentativa será a conciliação. Será de forma plausível, para que as partes venham conciliarem e resolver no primeiro acordo. Entretanto, nobres senhores, se caso não houver essa possibilidade, será por via judicial. 863. Havendo acordo, o presidente o submeterá o quê? A homologação do tribunal na primeira sessão. É possível haver acordo com dissídios coletivos, o qual será imediatamente homologado pelo Tribunal do Trabalho em sua primeira sessão. 864. Não havendo acordo, ou não comparecendo ambas as partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizado as diligências. Não se verificam os efeitos da revelia nos dissídios coletivos, e a ausência de uma das partes provocará o julgamento do dissídio, após realizados os esforços do tribunal para a elucidação do conflito. O mesmo ocorrerá nos casos em que não houver acordo entre as partes. Sempre que no decorrer do dissídio houver ameaça de perturbação da ordem, o presidente requisitará o que? A autoridade competente, as providências que se tornarem necessárias. Havendo perturbação da ordem, deverá o juiz agir com rigor, solicitando força policial para manter a urbanidade no ambiente. 846. É importante ressaltar que quando o dissídio ocorrer fora da sede do tribunal, poderá o quê? O presidente, se julgar conveniente, delegar à autoridade local as atribuições de que tratam os artigos 860 e 862. Nesse caso, não havendo conciliação,
a autoridade delegada encaminhará o processo ao tribunal, fazendo exposição circunstanciada dos fatos e indicando a solução que lhe parecer conveniente. A competência para julgar dissídios coletivos recai sobre os tribunais regionais do trabalho, no caso em que há conflito de jurisdição ou representações de classe em nível nacional, envolvidas o que a competência será do Tribunal Superior do Trabalho. Contudo, a lei, porém, abre uma exceção, que é quando o dissídio ocorre fora da sede do Tribunal Regional, oportunidades em que poderá ser delegada a competência a uma vara do trabalho, para que seja realizado que a tentativa de conciliação, que recusada ou aceita, deverá ser submetida ao tribunal competente para a devida homologação. Perfeitamente, da decisão do artigo 867 do tribunal serão notificadas as partes ou seus representantes em registrado postal com franquia, fazendo-se outro sim a sua publicação no jornal oficial para a ciência dos demais interessados. Nesse sentido, a sentença normativa possui natureza jurídica de ato-regra que tem como objetivo a normatização de relações de trabalho entre determinadas categorias profissionais e econômicas. Tal espécie de sentença constitui a verdadeira anomalia remanescente do regime totalitário, que inspirou o texto legislador do consolidado, seja, inseri-la no texto jurídico de um país que vive sob a egíde de um regime democrático, em que o poder legislativo tem capacidade de criar normas sem a interferência do poder judiciário. Doravante, caso o dissídio tenha sido aforado depois do prazo de 60 dias que as representações sindicais têm para renovar os acordos e convenções coletivas de trabalho, a sentença passará a viger a partir da data de sua publicação no Diário Oficial. E no caso de o dissídio ter sido ajuizado dentro do referido prazo, a sentença normativa passará a viger no dia seguinte da data que marcar o fim do acordo ou de convenção coletiva de trabalho que estava em vigência. Já a súmula 279 do TST assevera que a cassação de efeito suspensivo concedido a recurso interposto contra a sentença normativa retroage à data do despacho que o deferiu. Das extensões das decisões pelo 868, perfeitamente, em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho, e no qual figure como parte apenas uma fração de empregados de uma empresa, poderá o tribunal competente, na própria decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes. As sentenças normativas podem viger por 4 anos, no máximo, caso o tribunal julgue justo e conveniente. Uma sentença normativa pode ser entendida aos demais empregados de uma mesma empresa que não integram o polo ativo do dissídio, como pode integrar uma mesma empresa uma certa decisão de acordo, de convenções coletivas, como também pode estender a outras empresas de caráter econômico. Entretanto, o 869, a decisão sobre novas condições de trabalho poderá também ser estendida a todos os empregados da mesma categoria, compreendido na jurisdição do tribunal. A linha A, por solicitação de um ou mais empregados, ou de qualquer sindicato deste, por solicitação de um ou mais sindicatos empregados, ex officio, pelo tribunal que houver proferido a decisão. D, por solicitação da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Entre mentes,
poderão aí ser arguidos insalubridade, periculosidade e outras atividades inerentes ao direito do trabalho, que será abrangidos e contemplado a todos os sindicatos de determinadas categorias. Por solicitação dos empregados, sindicatos, Procuradoria do Trabalho e pelo próprio tribunal competente, as decisões e dissídios coletivos podem ser estendidas a todos os sindicatos e respectivos profissionais que atuem o que? Nos limites da jurisdição do tribunal julgador. 870. Para que a decisão possa ser estendida na forma do artigo anterior, torna-se preciso que 3/4 dos empregados, senhores, 3/4 dos empregados ou os respectivos sindicatos concordem com a extensão da decisão. Será necessário que 3/4 dos empregados e sindicatos interessados aceitem, por meio de assembleia, o requerimento para que a decisão do dissídio seja estendido à categoria ou a outros empregados. Dentro da Constituição Federal, acordos que são realizados não poderá minorar o salário, ou seja, deixar que o salário venha a ser abaixo do mínimo. Mas existem condições em que a empresa busca uma recuperação por via judicial, que está com problemas delicados, que os trabalhadores deverão aí a ser submetidos a tal exame e processamento em que será minorado tantos por cento e será acordados dentro aí de uma categoria profissional, de acordo com o sindicato, as normas ali fixadas, as suas cláusulas, serão ali remetido à apreciação também do Poder Judiciário. 871. Sempre que o tribunal entender a decisão, marcará a data em que a extensão deva entrar em vigor. O tribunal competente designará a data em que a extensão da decisão passará a viger. Do cumprimento das decisões. 872. Celebrado o acordo ou transitada em julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento sobre a pena estabelecida neste título. Doravante, podem ajuizar a ação de cumprimento os empregados, bem como os sindicatos, sendo que este, como substitutos processuais, age em nome próprio para buscar direito alheio, com legitimação extraordinária pelos associados e protegidos por lei. Artigo 18 CPC é autorizado pela dispensa de outorga de poderes previsto no parágrafo único do artigo 872 da CLT. Estará o quê? Legitimado para atuar como parte no processo o titular do direito material, que se pretende ver defendido em juízo. Trata o quê? Da pertinência subjetiva da causa, que nesses casos e traduz pela legitimação ordinária. Há exceções em que a lei atribui legitimidade a quem não é titular do direito material correspondente, que nesse caso é denominado de legitimação extraordinária ou anômala, que conhecemos como substituição processual. Vamos entender um exemplo dessa espécie, que está previsto na súmula 286 do Tribunal Superior do Trabalho, que concede o quê? A legitimidade ao sindicato para propor a ação de cumprimento e entende-se também a observância de acordo ou de convenção coletiva. De acordo com o inciso 8º do artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil, a Justiça do Trabalho também é competente para executar de ofício as contribuições sociais, sindicais, assistencial e confederativa, oriundas de lei ou pacto normativo. É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa
para a propositura da ação de cumprimento, conforme estabelece a súmula 246 do Tribunal Superior do Trabalho. E a súmula 350 do TST assegura que o prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa influi apenas da data de seu trânsito em julgado. Da revisão 873, decorrido mais de um ano de sua vigência, caberá a revisão das decisões que fixarem condições quando se tiverem modificadas as circunstâncias que as ditaram, de modo que tais condições se hajam tornadas injustas ou inaplicáveis. A revisão são admitidas quando as sentenças estiverem em desacordo com a realidade das circunstâncias impostas à época em que foi prolatada. Será encaminhada ao tribunal competente em forma própria. O artigo 874, a revisão poderá ser promovida por iniciativa do tribunal prolator, da Procuradoria da Justiça do Trabalho, das associações sindicais ou de empregados ou empregadores interessados no cumprimento da decisão. Os próprios empregados interessados, as associações sindicais, a Procuradoria do Trabalho e o tribunal competente pode promover o que irá revisão das sentenças normativas. 875. A revisão será julgada pelo tribunal que tiver proferido a decisão, depois de ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho. O próprio tribunal que prolatou a sentença normativa será competente para julgar a revisão da sua decisão, sempre com o parecer da Procuradoria do Trabalho. Da execução e das disposições preliminares do artigo 876. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, ou os acordos quando não cumpridos os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério do Trabalho, termos de ajuste de conduta e termos de conciliação firmados perante as comissão prévia serão executados pela forma estabelecida neste capítulo. A Lei 13.467 assegura que a Justiça do Trabalho será competente para executar de ofício o que as contribuições sociais, como a Previdência Social, que tiverem origem em sentença que não sofrerem recurso e transitarem em julgado, ou mesmo nos casos em que houver recurso com efeito suspensivo e nos acordos oriundos de processos individuais ou coletivos do trabalho. Assegura que a Justiça do Trabalho é competente, revisando a súmula 368 do TST, para a execução de contribuições às seguridades sociais devidas durante o pacto laboral, mesmo não havendo condenação em créditos trabalhistas e obedecida ao que é a decadência. O 877 é competente para a execução das decisões o juiz ou o presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. O juiz que julgou o processo de conhecimento, proferindo sentença, deve iniciar a execução. As varas de trabalho atuam quase que administrativamente nos processos de execução. O provimento de 2018, expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, regulamentou a padronização do procedimento de reunião de execução no âmbito da Justiça do Trabalho, com o fim de garantir efetividade aos julgamentos nos termos do artigo 5º, inciso 78 da Constituição, a nossa mãezinha constitucional. Para proporcionar a realização integral da tutela jurisdicional, a centralização das execuções contra os grandes devedores encontra respaldo no artigo 28, parágrafo único da Lei 6.830 de 80, aplicado por força do 889 da CLT em atendimento ao princípio da cooperação jurisdicional, e o artigo 69, inciso 2 do CPC, pelas quais se emprega maior celeridade a prestação jurisdicional que permita a expropriação do patrimônio dos devedores em prol da coletividade dos credores. A Justiça do Trabalho manterá sua essência conciliatória como instrumento de pacificação social,
Ao mesmo tempo, promoverá o que é o direito fundamental, a razoável duração do processo, em benefício do credor, de maneira que sejam realizados os pagamentos dos créditos e observados as particularidades de cada caso em concreto, com a premência dos créditos trabalhistas em acordo com o caráter alimentar desses valores, sem abandonar a importante função social da empresa. Estaremos discorrendo o artigo 877-A. Um beijo no coração. Segue aí, em fila, em ritmo. Até mais. Bem-vindos à minha casa.